Eu quero fazer uma oração especial pela filha da irmã Manila. Eu não sei se os irmãos ficaram sabendo, mas ela tem um problema de diabetes, né? E ela se sentiu mal na casa dela, provavelmente estava sozinha, pelo que eu entendi. Ela teve um súbito e caiu, bateu a cabeça. Quando a Manila chegou, alguém chegou lá, estava ela desmaiada numa poça de sangue, né? Isso foi uma coisa muito chocante, só que a Manila já levou ela para o médico, ela já fez, né, todos os exames, já normalizaram a diabetes dela, ela, assim, aparentemente já está bem, está só esperando uma tomografia para saber se não causou nenhuma sequela com a queda, ok? Então, os irmãos também nas suas orações, estejam orando pela filha da Manila, e pela família, entendeu? Para que Deus possa estar ali confortando os corações, para que Deus possa estar realmente ajudando eles nesse momento difícil, ok? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia de vida, meu Senhor Deus. Obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos concede, de podermos estar estudando a Tua Palavra, de podermos, meu Senhor Deus, estar aprendendo mais de Ti, que nós possamos, ó Pai, compreender cada vez mais, ó Pai, a Tua Palavra, para que nós nunca venhamos a pecar contra Ti, para que nós possamos entender, ó Pai, a Sua vontade sobre cada vida, meu Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Senhor Deus, por esse privilégio. Abençoe, meu Senhor Deus, a cada irmão, a cada irmã que aqui se encontra, aqueles que também não puderam vir, ó Pai, por alguma dificuldade, que o Senhor esteja os abençoando em nome de Jesus. Abençoe também a Manila, sua filha, meu Senhor Deus, que teve um mal súbito, ó Pai, e teve todas aquelas complicações. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, curando-a, meu Senhor Deus, em nome de Jesus. Que não haja nenhuma sequela, meu Senhor Deus, através da tomografia, meu Senhor Deus, que ela já fez, ó Pai, está esperando o resultado. Que tudo corra bem, meu Senhor Deus, na vida dela, Pai. Muito obrigado, meu Senhor Deus, porque nós já sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Muito obrigado, meu Senhor Deus, por tudo. Nós te agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. Nós vamos entrar aqui nesse primeiro estudo, primeiro capítulo, primeiros versículos, né? Questões práticas da vida cristã. Como eu falei para os irmãos, nós vamos começar a estudar agora a prática. Nós estudamos a teologia, nós estudamos o que Paulo pensa teologicamente, certo? E agora nós vamos colocar tudo o que ele falou, tudo o que ele passou para nós teologicamente, agora na prática. Então, nós vamos começar aqui, número 1, com os sacrifícios santos, né? Chegamos agora ao início de Romanos 12 e deparamos imediatamente com uma pergunta. Nas palavras de Paulo, portanto, ou seja, irmãos, rogo-lhes, né? A gente vê esse portanto aí, que é justamente essa divisão entre a parte teológica e a parte prática, né? O portanto se refere, meus irmãos, à conclusão de sua doxologia do capítulo 11. Alguns teólogos acham que essa doxologia, ou seja, essa pergunta é só sobre o capítulo 11, que ele vai nos mostrar na prática, mas na realidade, a maioria dos teólogos, dos estudiosos, coloca diferente isso. Pode ser esse o caso, mas a maioria dos estudiosos paulinos defende que o portanto que nós vimos aqui nesse versículo, no versículo 1a, né, pretende seguir o desenrolar de todo o argumento de Paulo sobre o evangelho que começou desde o capítulo 1. No início de Romanos 12, Paulo faz uma clara transição da porção doutrinal, como eu já falei, da epístola, para uma porção aplicativa. Ou seja, nós recebemos a doutrina, agora nós vamos receber uma porção aplicativa. Como que nós vamos aplicar isso no nosso dia a dia? Como é que nós vamos aplicar isso nas nossas vidas? À luz de tudo o que foi explicado sobre as coisas de Deus, há uma conclusão prática que Paulo quer que seus leitores captem. Ele não está simplesmente tecendo um argumento lógico, embora tenha feito isso. Ele está fazendo um apelo apostólico. Nós sabemos que todos os estudos de todos os apóstolos, né, eles estão sempre apelando, né, para que a gente se volte para Deus, que a gente realmente tenha uma vida santa, né? Então, todos os apóstolos, no qual escreveram as suas epístolas, né, o apóstolo João, os evangelhos,
o apóstolo Pedro, com as suas epístolas, 1 Pedro e 2 Pedro, certo? Todos eles nos mostram, né, e fazem com que a gente tenha esse entendimento, né? Todos eles vão divergir, né, para a soberania de Deus e para Cristo, né? Nos mostrando que só através de Cristo, só através do sacrifício de Cristo, nós temos salvação. E Paulo, né, nesse evangelho aos Romanos, que muitas vezes é chamado de evangelho de Paulo, né, que seria a carta aos Romanos, ele faz a mesma coisa, certo? Ele trabalha, né, nesse sentido, aí nesses 11 capítulos, numa porção doutrinal muito forte, muito pesada, né, que nos faz realmente a gente refletir sobre as coisas de Deus, sobre a soberania de Deus, e agora ele, com esse portanto, né, ele separa a parte doutrinal da parte prática, e vai agora nos instruir como que nós devemos nos comportar como crentes em Cristo Jesus. Paulo suplica aos irmãos, né, no mesmo versículo, pelas misericórdias de Deus. Ele faz esse apelo à luz das ternas misericórdias de Deus, as quais havia acabado de expor no capítulo 11, sendo elas as seguintes, né? São essas 4 misericórdias de Deus aqui. Somos justificados pela fé, nossos pecados são perdoados pelo sacrifício expiatório de Cristo, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, e 4, Deus chamou um povo para si. Então, a gente vê que desde o capítulo 1, na realidade, não só o capítulo 11, Paulo vem mostrando sobre isso. Ele vem mostrando para nós, desde o primeiro capítulo, a justificação somente pela fé, certo? Ele mostra que os judeus tinham aqueles pensamentos de que, além da fé em Cristo Jesus, eles precisavam incorporar também, né, todos aqueles rituais judaicos. E Paulo vem falar, meus irmãos, não é assim que funciona. Nós somos justificados somente pela fé. Nenhuma obra, qualquer que ela seja, vai nos dar salvação. Depois ele continua, nossos pecados são perdoados pelo sacrifício expiatório de Cristo. Ou seja, todos os nossos pecados passados, pecados presentes e pecados futuros, são perdoados por Cristo. A partir do momento que nós temos Cristo Jesus em nossa vida, recebemos o Espírito Santo, os nossos pecados são perdoados. Porque, não pelo nosso mérito, mas pelo sacrifício expiatório de Cristo. Em terceiro lugar, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Se Deus é conosco, né, quem será contra nós? Então, a gente vê que Deus ele está, né, junto conosco. Nós não somos mais criaturas de Deus, nós somos considerados agora, através de Cristo, filhos de Deus. E, em quarto, Deus chamou um povo para si, certo? Muitas vezes a gente pensa, quando chamou um povo para si, a gente pensa que é o povo judeu, mas não é o povo só judeu, mas nós agora fomos chamados para estarmos com Cristo. Ou seja, nós somos agora o povo eleito de Cristo, certo? Então, essas 4 ternas misericórdias de Deus, ou seja, Paulo vem demonstrando tudo isso desde o capítulo 1 até o capítulo 11. E agora, no capítulo 12, ele começa a colocar na prática, mostrar para nós como nós podemos aplicar tudo que nós aprendemos desde o 1 até o capítulo 11. Uma oferta de gratidão. A primeira coisa que Paulo pede a seus leitores, como meio de aplicação, é que levem uma oferta de gratidão a Deus. No versículo 1c, né, no final do versículo 1, diz assim, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, a gente vê aqui Paulo mostrando como é que nós devemos nos oferecer a Deus. Ou seja, nós devemos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o quê? Um culto racional de vocês. Quando a gente vê sobre sacrifícios, né, a gente se reporta ali no Antigo Testamento, onde, para as pessoas terem, né, fazerem sacrifícios, os animais tinham que estar mortos.
Eles matavam os animais, podia ser qual for, um boi, um cordeiro, uma rolinha. Eles matavam esses animais, esse sangue era retirado deles, do animal morto, e depois esse sangue era aspergido ali no Santo dos Santos, onde o sacerdote levava para a remissão dos pecados deles. Hoje, esse sacrifício não é mais feito. Hoje, esse sacrifício é de uma forma viva, ou seja, nós somos o sacrifício, certo? E é isso que nós devemos oferecer para Deus, um sacrifício vivo, tanto de corpo como de alma, um sacrifício santo e agradável a Deus. Irmãos, isso tem que ser um culto racional, não é aquele culto, sabe? Aquele culto assim, que as pessoas às vezes querem ter, sabe, que, eu quero sentir algum êxtase, sentir alguma coisa. Não, a gente tem que ter essa noção de que quando nós cultuamos a Deus, ele tem que ser uma coisa racional, né? Uma coisa realmente intelectualmente racional, e não essa êxtase que muitas pessoas às vezes querem. Elas querem entrar no culto e querem ver uma coisa sobrenatural dentro do culto. E isso não é culto, isso não é cultuar a Deus. Quando nós vamos à casa de Deus, nós temos que cultuar a Deus em espírito e em verdade, mas também racionalmente, sabendo, né, do que nós estamos falando, sabendo do que nós estamos ali ouvindo, certo? Então é um culto racional que nós, né, praticamos ali para Deus. É o que o Paulo está falando, que se ofereçam, ou seja, que nós, né, nos oferecemos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Certo? Às vezes, a gente vê, principalmente as igrejas pentecostais, né, elas querem, sabe, muitas vezes fazer aquele auê que a gente vê dentro de um culto pentecostal, né, principalmente quando começam a falar em línguas, e as pessoas falam, nossa, eu saí de lá, mas na verdade sai de lá e não entende absolutamente nada. Certo? Essa é uma realidade. Certo? Às vezes o culto é muito emocional, certo? As pessoas às vezes choram, as pessoas às vezes pulam, gritam, mas isso não é o culto racional que Deus quer que a gente dê para Ele. Certo? Não é esse tipo de culto, certo? Porque quando acontece esse tipo de coisa, ninguém é edificado. Nós não somos edificados com isso. Certo? Eu não estou aqui puxando a sardinha para o lado da Igreja Batista, que faz um culto racional. A gente entra dentro da igreja e quando a gente sai realmente espiritualmente mais completo, porque a gente ouve uma boa palavra, a gente ouve a palavra de Deus realmente, no qual ali a pessoa que está ministrando a palavra, ela ministra também racionalmente, e a gente consegue entender o que o pregador está falando, certo? Então, é isso que Deus quer, certo? E quer que a gente se entregue realmente a Ele. Certo? Antigamente, ele entregue animais, hoje não. Hoje, né, entre aspas, né, o animal somos nós. Nós nos entregamos a Deus, certo? Um sacrifício vivo realmente, tanto corpo como alma, certo? E nós temos que buscar a nossa santidade, nós temos que ser santo, né, e agradável a Deus. Essa é a vontade do Pai. E esse é um culto racional, ou seja, racionalmente, não naquela histeria, né, que muitas igrejas realmente apregoam esse tipo de culto, certo? Não, a gente não vê nos ensinos de Paulo ensinando esse tipo, né? Nós vamos adentrar em algumas coisas aqui, quando Paulo fala ali em 1 Coríntios, se não me engano, no capítulo 13, né, que está tendo uma dificuldade ali dos coríntios entender, principalmente sobre o falar em línguas, que Paulo vai falar assim, olha, eu poderia falar milhares de línguas, mas se eu não tivesse amor, isso de nada adiantaria, certo? É um culto, né, no qual as pessoas ali estavam, sabe, cultuando a Deus, mas de uma forma irracional, certo? Não havia um entendimento, não havia amor, certo? Então, é o que Paulo está nos mostrando aqui, que nós devemos nos entregar a Deus, né? E também que a nossa mente realmente ela esteja ativa e perante no culto, para que a gente possa realmente entender, né, o que está se passando ali no culto.
Aqui nós vemos aqui, um sacrifício vivo e santo. O nosso sacrifício, como eu falei, deve ser vivo e deve ser santo. Nós devemos nos entregar realmente a Deus, né, em santidade. Nós devemos realmente buscar a santidade. A palavra de Deus diz, sejais santo como eu sou santo. Então, a vontade de Deus nas nossas vidas, irmãos, é que nós sejamos santos. Quando a gente fala assim sobre santo, logo vem a nossa imagem, né? Mas como que nós vamos ser santos se nós ainda vivemos em pecado, se nós pecamos? Né? É o que nós já estudamos, né? Desde ali do começo, o já e o ainda não. Ou seja, nós já somos santos, Deus, quando nos vê, ele já nos vê em santidade, só que nós ainda estamos também num caminho de santificação. Nós estamos buscando gradativamente sermos santos. E como chegarmos ali na presença de Deus, nós estaremos santificados e glorificados. Um culto racional, como eu falei, o apóstolo está, na verdade, dizendo um culto lógico, certo? Não pode ser aquele culto eufórico, né, que as pessoas não entendem, que as pessoas não têm entendimento de nada praticamente, e é só, muitas vezes, gritaria, muitas vezes alguma coisa, algum êxtase, uma pessoa expulsando demônio, sabe? É uma bagunça generalizada que muitas vezes não entendemos, certo? Então, quando Paulo fala assim, um culto racional, é um culto lógico, no qual nós vamos adentrar, né, nós vamos louvar ao Senhor, né, nós vamos estar ali nos entregando de uma forma, de um sacrifício vivo e santo a Deus ali, e vamos receber, certo? A palavra, né, lógica, uma palavra racional, no qual nós vamos entender. É isso que Paulo está querendo nos mostrar. O que poderia ser mais lógico, né, diz o estudo aqui, ou razoável, do que oferecer todo o nosso ser a Deus, como oferta de louvor, culto e adoração, com os santos no altar. Então, é esse o propósito que Paulo quer nos mostrar hoje, que Paulo quer nos fazer entender, certo? Que hoje não há mais esse tipo de sacrifícios que havia no Antigo Testamento, no qual os animais eram sacrificados e eram, né, o sangue deles eram levado ali para o Santo dos Santos, e ali, através do sangue, certo, aspergido, ele era suficiente para aplacar a ira de Deus, mas era momentaneamente. Hoje, com o sacrifício de Cristo, já não há mais essa necessidade, porque Jesus já fez esse sacrifício e um sacrifício permanente. E agora o que Paulo está nos ensinando? Agora já não existe mais animais, mas agora vocês crentes em Cristo Jesus, vocês se sacrificam, né, de uma forma viva, tanto de corpo como de alma, para Deus. Né, e sejam santos, assim como Deus também é santo. Ok? Os irmãos conseguiram entender esse pedaço aqui? Deu para entender legal? Então tá. Irmãos, nós sempre cantamos, digno é o Cordeiro de Deus. Essa é a nossa resposta lógica, né? Digno é o Cordeiro de Deus. Essa é a nossa resposta lógica. Se compreendemos o Evangelho, meus irmãos, então indiferença e apatia serão respostas irracionais. A adoração que devemos, então, oferecer a Deus não é sem entendimento. Ou seja, nós precisamos ter entendimento para podermos adorar a Deus. Não tem como a gente adorar a Deus sem o entendimento, sem ter o entendimento de quem realmente é Deus. E quando nós estamos cultuando, até quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos aqui num estudo da palavra de Deus, tudo isso tem que ser através do quê? De um entendimento lógico. Que isso tenha formação na nossa cabeça, que a gente possa entender realmente o que nós estamos vendo dentro da palavra de Deus. Foi o que Paulo nos mostrou desde o capítulo 1, tentando nos mostrar que nós estamos diante de um Deus santo, mas também nós estamos diante de um Deus justo. Nós estamos diante de um Deus amoroso, mas também estamos dentro de um Deus, né, que muitas vezes está irado contra o pecado e contra o pecador. E que essa ira, certo? Ela vai ter o seu fim.
certo? Deus vai aplicar a sua ira, né? A sua ira final, ali, né? Quando Jesus Cristo voltar, certo? Então, é isso que Paulo está tentando nos mostrar, né? Que nós tenhamos esse entendimento, para que a gente possa, porque se a gente não tiver esse entendimento de tudo o que ele falou nesses 11 capítulos, é difícil a gente colocar até as coisas na prática, né? Porque nós vamos ficar sempre viajando nessa história e às vezes não entendendo realmente o que a palavra de Deus quer nos mostrar. Então, aqui no capítulo 2, né, no versículo 2, perdão, diz assim: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Está vendo? Paulo, ele vem falando entendimento, mente, sacrifício, certo? Ou seja, nós devemos transformar realmente a nossa mente. Nós devemos purificar a nossa mente. A nossa mente, ela não pode estar com o padrão do mundo. A nossa mente, ela tem que ser transformada, tem que ser renovada pelo Evangelho. Certo? E temos que ter entendimento para isso, para que nós possamos ter essa mente, essa renovação da mente que Paulo está nos falando. Um contraste é apresentado em Romanos 12, o verso 1 e o verso 2, entre o que devemos e o que não devemos fazer. Em ambos os casos, a questão tem a ver com a morfologia, ou seja, a forma, o estudo da forma, como nós vamos nos comportar realmente. Na nossa língua, as palavras que estão na raiz do sentido de forma podem tanto descrever uma estrutura como indicar um modo. Podem estar contrastando conformidade com transformação. Devemos nos voltar da conformidade para a transformação. Ou seja, apresentar nosso corpo como sacrifício vivo implica não estarmos conformados com o mundo. Quando nós nos entregamos a Deus de uma forma viva e santa, nós estamos dizendo o quê? Não para o mundo. Então, irmãos, nós devemos ter essa mente transformada e não nos amoldarmos ao padrão do mundo. A gente tem que entender as coisas de Deus de tal forma que quando nós vemos uma coisa errada no mundo, a gente vai saber que isso não pertence a nós, não é da vontade de Deus. Né? Um exemplo, por exemplo, o adultério, a pornografia, certo? Dentro da palavra vai nos mostrar que isso é proibido. E quando nós temos essa transformação de mente, quando nós temos esse entendimento da palavra de Deus, automaticamente nós não vamos nos amoldar ao mundo. Porque para o mundo, a pornografia é normal. Para o mundo, o adultério é normal. A prostituição é normal. Para nós, que temos essa mente renovada em Cristo Jesus, já não pertence mais. É nisso que Paulo está falando. Não se amolde ao padrão desse mundo, meus irmãos, mas transformem-se pela renovação da sua mente, através de um entendimento lógico da palavra de Deus. A vontade de Deus para a sua vida. Paulo continua, dando as suas pinceladas, na prática. A transformação acontece por esse propósito. Por que essa transformação de mente acontece? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós não nos amoldamos ao mundo, e quando a nossa mente se transforma numa mente voltada para o Evangelho, a gente, inevitavelmente, a gente vai comprovar o que Paulo está falando aqui, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando as pessoas me perguntam, irmãos, qual a vontade de Deus para a minha vida? Respondo, você está me perguntando se devo ser vendedor ou padeiro, ou se devo me casar com Maria ou Dora? Na verdade, nós iremos tratar mais desse assunto em nosso próximo estudo. Mas, na verdade, o que o apóstolo quer dizer é simples. Que a Bíblia, irmãos, ela diz sobre a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus.
a perfeita vontade de Deus. Ou seja, que nós nos santifiquemos a cada momento, a cada instante, né? Através do quê? Da palavra, através do amor, através dos cultos, através da convivência com os irmãos. Ou seja, nós temos que nos transformar cada vez mais, ou seja, cada vez mais externos, mais santos. Ali em 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, irmãos, essa é a perfeita vontade de Deus, é que nós sejamos cada vez mais santos. Essa é a vontade de Deus. E para que isso aconteça, né, Paulo vem nos demonstrando, olha, a sua mente tem que ser transformada, a sua mente tem que ser voltada sempre para o Evangelho, a sua mente tem que se voltar para a palavra de Deus, certo? Para que essa transformação realmente aconteça, certo? E a perfeita vontade de Deus vai se realizar na vida de cada um de nós, ou seja, nós vamos acabar nos tornando cada vez mais santos. Amém, meus irmãos? Segundo ponto, a comunhão dos santos. Superestima. Vamos falar um pouquinho sobre superestima. Importante como possa ser, a autoestima pode ser prejudicial se proporcionar uma opinião mais elevada de si mesmo do que deveríamos ter. Mas o que isso tem a ver com Romanos? Paulo escreve: pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês. Paulo está se dirigindo a eles como alguém capacitado e chamado por Deus. Paulo vem falando dele agora, né? Pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês. Ou seja, ele está falando dele próprio, certo? Ele foi o quê? Chamado por Deus, não por méritos próprios, para a posição de apóstolo. Apesar desse chamado, ele considerava a si mesmo como o principal dos pecadores. Lá em 1 Timóteo 1,15 diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz: dos quais eu sou o pior. Daí Paulo continua. É pela graça recebida que Paulo escreve uma advertência, que está aqui no 3b. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Olha só que interessante. Então, a gente vê Paulo aqui, irmãos. Paulo ele não está falando sobre um empreendimento intelectual ou análise de nossa capacidade, habilidade ou posição. Ele está ligando o aspecto cognitivo, ou pensamento, ao aspecto afetivo. Ele não está escrevendo sobre fazer um cálculo, mas sobre ter uma opinião correta de si. Ele está simplesmente dizendo que não devemos nos estimar, presta atenção, Paulo está dizendo que não devemos nos estimar de modo elevado, mas que, em vez disso, devemos pensar de modo sóbrio e cuidadoso a respeito de nós mesmos. Então, é isso que Paulo vem nos dizendo, né? Então, a gente não pode ter essa superestima, né? Ali no começo do versículo ele fala: pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês. Ou seja, a graça que Deus deu a ele como apóstolo, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado. Ou seja, nós não podemos ser, na realidade, irmãos, soberbos, por às vezes conhecermos a palavra de Deus, por termos esse conhecimento, por acharmos que somos santos, nós devemos ser equilibrados. Na realidade, o crente, na sua vida de crente, ele tem que ter um equilíbrio, certo? Para que ele possa realmente desenvolver a sua santidade. E Paulo vem dizendo isso. Tenha um conceito equilibrado, não tenha soberba, não tenha uma superestima de si mesmo, achando que você é a última bolacha do pacote. É o que Paulo está nos dizendo. Tenha moderação, tenha equilíbrio, certo? O crente, ele tem que ser equilibrado nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, certo? A palavra de Deus que tudo nos é lícito, né? Mas muitas coisas não nos convêm. É isso que o crente tem que entender. Tudo posso daquele que me fortalece.
Mas nem tudo é lícito, nem tudo a gente pode realmente fazer, certo? Então a gente tem que ter esse equilíbrio na nossa mente, não acharmos que por já sermos salvos, por sermos santos, nós podemos fazer o que quiser. Lembre-se do versículo, nós não podemos nos amoldar ao mundo, certo? Nós devemos ter um equilíbrio, nós devemos ter uma noção das coisas corretas das nossas vidas, certo? A gente tem que viver uma vida equilibrada, ter noção das coisas. Nos estudos que nós ainda vamos ver, Paulo vai falar sobre o crente fraco. Ele vai falar assim, olha, você que é forte, se o seu crente fraco ele acha que é proibido você comer, por exemplo, lá ele vai falar carne de porco, comer algumas coisas que são proibidas, não coma, não faça isso, né? E a mesma coisa que Paulo está falando aqui, seja equilibrado, certo? Não seja uma pessoa que tem uma superestima e que os outros que se lixe, né? É o que Paulo está nos dizendo. Então, nós temos que ser o quê, irmãos? Santos, e temos que ser também equilibrados, né? Nem tão cá, nem tão lá, fazer as coisas no qual exista um equilíbrio das nossas vidas. Um corpo devem pensar com equilíbrio, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo escreve lá em 1 Coríntios assim, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Irmãos, é recorrente na igreja de hoje a ideia de alguns crentes são dotados pelo Espírito Santo, enquanto outros não. Em adição à sua obra de regeneração na vida do crente, presta atenção, o Espírito também distribui dons ou habilidades a cada crente, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É o que Paulo está dizendo ali no verso 3c. A igreja deve ajudar para que todos possam trabalhar juntos para o bem da igreja. Então, quando a gente fala um corpo, certo? A igreja é um corpo de Cristo. Certo? Jesus é a cabeça e nós somos um corpo. E o Espírito Santo de Deus, né, independente do que algumas igrejas falam, ele derrama o seu Espírito sobre todos os crentes. E todos eles têm habilidades, todos eles recebem dons, justamente para poder trabalhar no corpo de Cristo. É o que Paulo está começando a nos mostrar aqui, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. De acordo com a medida que nós tenhamos fé, o Espírito Santo vai derramar sobre nós, né, os dons espirituais. Vai derramar sobre nós, né, dons para que nós possamos trabalhar na obra do Senhor. Podemos prosseguir, meu irmão. Aqui no capítulo 4 e 5, presta bem atenção no que fala. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Paulo faz a comparação com o corpo humano. Os versículos 4 e 5 pressupõem o óbvio, ou seja, que o corpo humano é composto de vários membros, cada qual com suas respectivas funções. Certo? Então, cada membro do nosso corpo tem uma função. O meu nariz, por exemplo, ele não serve para chutar a bola. Certo? Embora ele seja grande, mas não é para chutar a bola. Ele é para sentir cheiro. O nosso pé é para chutar a bola. Ele não vai sentir cheiro nenhum. Ele pode ter um cheirinho feio, mas ele não vai sentir cheiro nenhum. Entendeu? Então, o nosso corpo, Paulo vai falar que ele tem as suas funções. Cada parte do nosso corpo tem uma função. Daí ele compara com a igreja. Mas acrescenta a verdade profunda de que o corpo de Cristo, a igreja, também é constituído de muitos membros, cada qual com sua própria função espiritual. Ou seja, cada um vai ter uma capacidade. Irmãos, é impossível, vou dizer uma coisa para os irmãos, é impossível um crente em Cristo Jesus,
certo? Não ter uma função no corpo de Cristo, certo? E vou dizer uma coisa, preguiça não vem do Espírito Santo, tá? Isso não vem do Espírito Santo. Nós recebemos dons para que nós possamos fazer parte do corpo de Cristo. E preguiça não faz uma parte dela. Não faz parte disso, certo? As pessoas falam, mas eu não recebi nenhum dom, eu não tenho nada. Ou uma ou outra. Ou essa pessoa não quer saber de nada com nada, ou ela não é crente. Ela não recebeu o Espírito Santo. Uma pessoa que fala para mim, irmão Ronaldo, eu não recebi dom nenhum. Eu falo, irmão, é o seguinte, então você tem que se converter. Em nome de Jesus, se converta agora. Vou orar pelo irmão. Porque, irmão, é impossível. A palavra de Deus é clara. Todos nós que somos crentes, que recebemos o Espírito Santo, nós recebemos todos os dons, tá, irmãos? Nós recebemos todos os dons. Mas esses dons que nós recebemos, pelo menos vai afluir. Eu tenho o dom de servir, eu tenho o dom de ficar lá na igreja recebendo as pessoas. Isso é um dom do Espírito, com alegria, com um sorriso no rosto. Entendeu? Tem uns que recebem dons de ser o quê? Pastores, vão estar lá pregando a palavra de Deus. Mas todo crente recebeu um dom. O irmãozinho que está lá no banheiro, né? Não estou desmerecendo nada, mas só dando um exemplo, que está lá cuidando, que está lá limpando, ele recebeu o dom de estar ali cuidando, o da cozinha. Todos nós recebemos dons, irmãos. E todos nós fazemos parte do corpo de Cristo e temos que utilizar esses dons no corpo de Cristo, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo agora vai falar um pouco sobre esses dons. Né? Primeiro, capacitado para obra. Aqui no verso 6 diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Deus nos deu dons, irmãos, não para que sejam desperdiçados, arquivados ou enterrados. Deus espera que usemos nossos dons. Quem tem o dom do ensino deve o quê? Ensinar. Os que recebem o dom da pregação devem o quê? Pregar. Aqueles com o dom do evangelismo são chamados para o quê? Evangelizar. Ou seja, todos nós recebemos o dom. Daí agora ele vai começar a citar alguns dons. Por exemplo, o dom da profecia. Tem pessoas que amam esse dom, o dom da profecia. Mas muitas vezes vai perguntar, mas qual que é esse dom, meu irmão, da profecia? Daí vem cada besteira que só Jesus na vida. Paulo prossegue com a lista de dons. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Irmãos, presta bem atenção sobre isso. Porque as pessoas confundem muito o que é profetizar. As pessoas entendem que profetizar é desvendar o futuro. E isso não é uma realidade. Desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, irmãos, os agentes supremos da revelação eram o quê? Os profetas. A contrapartida neotestamentária ao profeta do Antigo Testamento não é um profeta no Novo Testamento, mas sim o apóstolo. Então, nós tínhamos ali profetas no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, neotestamentário, já não é mais o profeta, mas sim o apóstolo. Aqueles apóstolos, aqueles 12 apóstolos que receberam o chamado de Cristo. Em termos, no Novo Testamento, o profeta funcionava, ou seja, o apóstolo, ele funciona como um intérprete da palavra de Deus. Gostamos de pensar nos profetas do Antigo Testamento como os que prediziam o futuro. Porém, meus irmãos, a tarefa principal deles não era essa. Não era prever o futuro, e sim comunicar a palavra de Deus ao povo. Essa era a função do profeta no Antigo Testamento. Do mesmo modo, os profetas, que são os apóstolos do Novo Testamento, são capacitados para interpretar ou expor a palavra de Deus.
Em termos contemporâneos, nos dias de hoje, tal profeta é o quê? O pregador. Hoje é o pregador quem cumpre a tarefa de interpretar e expor a palavra de Deus. O que permanece em nossos dias do papel, o profeta do século I, é interpretar a palavra de Deus e expô-la para o povo. Essas são as principais tarefas do pregador. Então, quando nós vemos aqui dons de profecia, as pessoas logo se deparam e se lançam naquela coisa sobre prever o futuro. E isso não é a realidade, desde o Antigo Testamento. A função do profeta, irmãos, qual que era do Antigo Testamento? Deus falava com o profeta e dava as instruções para essa pessoa para que o profeta repassasse ao povo. Essa era a função do profeta. Ele não profetizava e não inventava nada da sua própria cabeça. O que ele fazia era transmitir as determinações de Deus. Jonas, quando ele foi mandado para Nínive, né, e ele não fez nada que Deus mandou, mas depois ele acabou indo, ele recebeu uma mensagem de Deus: vá ao povo de Nínive e pregue a minha palavra a ele, para que eles não sejam condenados. Essa era a vontade de Deus. Foi isso que Deus instruiu Jonas para fazer em Nínive. E os demais profetas, Isaías, Malaquias, Oséias, né, no qual o apóstolo, no qual o pastor segundo vem pregando, certo? Ele recebeu isso de Deus e ele transmitia para o povo. E hoje, a gente pode considerar que esse dom da profecia está justamente com os pastores, no qual eles fazem o quê? Eles interpretam a palavra de Deus e passam para o povo. Essa é a função do pastor. Essa é a função de profecia. Certo? Então, a gente tem esse entendimento. É claro que hoje, os profetas, eles não recebem, por exemplo, os pastores não recebem de Deus. Olha, fala isso para o povo. Certo? Eles têm já escrito na Bíblia. É claro que as pessoas que estão são ungidos do Senhor, as pessoas que estão ligadas realmente com Deus, certo? Eles, através de oração, através de jejum, através do seu comportamento com Deus, certo? Eles têm, né? Eles têm, não vou dizer que eles praticamente ouvem a palavra de Deus também, para que eles possam ter as suas ações aqui nesse mundo. Nós vemos o nosso pastor segundo muitas vezes falando: olha, eu vi de Deus tal coisa. E isso acontece, certo? Eu não estou falando para os irmãos que esse dom da profecia está extinto. Ele não está mais tão evidente como era antigamente, mas ele ainda existe, porque é um dom de Deus, certo? Mas isso não são com todas as pessoas. E nós precisamos ter muito cuidado com profecias, meus irmãos, certo? As pessoas muitas vezes são ligadas a isso, certo? E acabam recebendo não profecias, mas profetadas, certo? Que não tem nada a ver com absolutamente nada. Certo? Vou contar uma história para os irmãos aqui, que isso aconteceu comigo. Certa ocasião, no meu casamento, eu estava passando por uma dificuldade grande no casamento, não entre eu e minha esposa, mas entre filhos. No meu primeiro casamento, eu tive 2 filhos, e a minha esposa, Dora, atual, no seu primeiro casamento, teve uma filha, Amanda, que eu considero como minha filha. Certo? E nessa união, vamos dizer, de 2 famílias, houve um choque muito grande, principalmente dos meus filhos, que já tinham 13, 10 anos, certo? Não teve uma liga, vamos dizer, com Dora. E isso causou muito problema, muita dificuldade. Mas muita dificuldade mesmo. Em uma certa ocasião, Dora trabalhava numa certa loja, e essa dona dessa loja era muito amicíssima de uma profeta, vamos dizer assim. E essa profeta profetizou para minha esposa que ela ia ter um filho, e esse filho ia unir
toda a família, certo? Mas, irmãos, pensa bem, nem eu, nem minha esposa queria ter mais filhos. Nós já tínhamos essa decisão, que nós já tínhamos 3 filhos. Na verdade, o que estava acontecendo dentro da própria família era a falta de amor e a falta de perdão. No momento que houve perdão e amor, os problemas resolveram, certo? Então, se nós fôssemos nessa onda, né, dessa profeta de que a solução do nosso problema era ter mais um filho, certo? E isso não ia resolver, não ia adiantar absolutamente nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, certo? As pessoas vêm e falam assim, olha, eu vou profetizar uma coisa na sua vida. Presta muita atenção nessa profecia, irmão, certo? Isso provavelmente não vem de Deus, certo? Para a gente receber uma profecia e para a gente acreditar nessa profecia, ela tem que ser de uma pessoa idônea realmente. De uma pessoa que a gente saiba que ela vai falar a própria verdade de Deus, né, para as nossas vidas. E não essas profetadas que aparecem por aí. Ok, meus irmãos? Então, mas na realidade o dom da profecia é justo o que eu falei para os irmãos. Tá? É receber a mensagem de Deus, certo? Lá no Antigo Testamento passava para o povo, certo? Assim como os apóstolos. E hoje, né, na maioria das vezes, esse dom de profecia são os pastores, né, que entregam a palavra de Deus, profeticamente falando. O dom agora de ministério, meus irmãos. Servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Aqui está em vista, principalmente, né, o ministério diaconal. Os que servem cuidam, né, os que servem cuidam dos órfãos, das viúvas e dos pobres, como nós vemos lá em Atos, né, dos Apóstolos. Há pessoas com coração de servo que têm sido capacitadas por Deus para o diaconato. Esse é um dom maravilhoso para a igreja. Nenhuma igreja pode ser saudável sem um forte compromisso de servir, cuidar do oprimido, do pobre e o solitário. Ministério não é somente pregar a palavra de Deus. Os diáconos foram designados para servir as necessidades do povo, a fim de que os apóstolos pudessem pregar, sem se sobrecarregar com outras tarefas. Irmãos, devemos identificar nossos dons e exercitá-los. Não devemos ter inveja dos dons alheios. Durante meus mais de 25 anos de ministério, vi isso acontecer várias vezes, infelizmente. As pessoas ficam apaixonadas pelo dom que receberam e começam a pensar que os dons dos outros não importam. Se Deus dá a alguém o dom de ensino e o zelo por aprender e comunicar a verdade e doutrina, ele deve lutar contra a tendência de questionar por que os outros não parecem se importar tanto com isso. Uma coisa bem lógica isso. Os professores pensam assim de vez em quando, é da natureza humana. Ou seja, irmãos, a gente tem que ter esse equilíbrio, como nós vimos anteriormente, de termos esse entendimento que todos os dons são importantes. O dom do ensino, o dom de servir, o dom de diaconia, né, que é o de servir, né, o dom de profetizar. Então, nós temos que entender isso e ter equilíbrio, que nenhum dom é melhor do que o outro. Generosidade. Se é contribuir, que contribua generosamente. Paulo vem falando sobre os dons agora, irmãos, tá? Nós vimos já vários, agora mais um, a generosidade. Se é contribuir, que contribua generosamente. Depois nós vemos o outro, liderança. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Certo? Se existe um líder talentoso, quer ser seguido, ele ou ela deve conhecer bem o caminho a seguir. Então, a gente ser um líder, irmãos, dentro da igreja, a gente liderar as pessoas dentro de um ministério, nós precisamos ter muito zelo e saber realmente onde nós estamos indo. E para que a gente possa fazer isso, nós devemos o quê?
estudar, ter conhecimento da palavra, fazer as coisas que agradam a Deus, ser santo, buscar realmente a santidade, ser um líder equilibrado, certo? Não pode ser um líder doidão, né? Tem que ser um líder bem equilibrado para que ele possa conduzir outras pessoas, né? Esse ministério de liderança, é muito importante, certo? Hoje, eu e Dora, nós lideramos os diáconos, certo? E a gente vê o quanto é difícil. Não é fácil você liderar. Não é fácil você liderar pessoas que têm pensamentos diferentes. Você tem que ter o quê? Muito equilíbrio. Você tem que ter muito conhecimento da palavra, para você poder exortar, para você poder até realmente, se precisar, colocar numa direção correta, você tem que fazer isso, mas para isso você tem que ter zelo. O dom de misericórdia. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, meus irmãos. A misericórdia que recebemos de Deus parte de um coração contente em dar. Ser presenteado com misericórdia é algo maravilhoso. E é algo tão necessário entre o povo de Deus, quanto um pregador da palavra. As Escrituras nos dizem que o amor cobre uma multidão de pecados. Ali em 1 Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, porém, tende a amar intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, em todas as igrejas há pessoas contenciosas que transformam questões sem importância em grandes problemas. Não possuem o menor senso de caridade ou misericórdia, nenhum senso da graça. Nós existimos por graça. Não podemos fazer nada separadamente das ternas misericórdias de Deus. Então, irmãos, eu acho que cada crente ele tem que ter esse dom de misericórdia. Sabe por quê? Porque nós recebemos a misericórdia de Deus. Nós recebemos a graça de Deus de sermos crentes em Cristo Jesus. Então, nós recebemos, sim, misericórdia de Deus. E esse dom tem que ser passado para as outras pessoas, né? Ou seja, nós também temos que ser misericordiosos com as demais pessoas. Aqui, irmãos, Paulo está nos dizendo com todas as letras o que é comunhão dos santos. A palavra comunhão vem do prefixo com, que significa união ou em unidade. Para haver comunhão dos santos, primeiro deve haver pluralidade. Se somos cristãos, estamos sobrenaturalmente em Cristo. Estamos em Cristo, Ele está em nós. Amém? Amor fraternal. Amor e ódio. O amor deve ser o quê? Sincero. Certo? Paulo continua, né, a falar, a nos mostrar, né, na prática, o que nós devemos fazer. Aqui ele vai falar sobre o amor e sobre o ódio. O amor deve ser o quê? Sincero. Irmãos, devemos manifestar amor verdadeiro, sincero e autêntico. Quando escreveu aos Coríntios, Paulo dedicou um capítulo inteiro ao significado do amor, que está lá no 1 Coríntios, capítulo 13. Se os irmãos quiserem conferir, devemos considerar essa passagem de Romanos como uma exposição semelhante. Deus espera de nós amor autêntico, o que não é misturado com hipocrisia ou falsidade. E daí Paulo continua: odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom. Então Paulo fala ali, o amor deve ser o quê? Sincero. O amor deve ser verdadeiro. Ele continua: odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom. Devemos, amados, devemos odiar uma coisa e amar outra. Paulo se refere aqui ao ódio em sua dimensão máxima. Ele usa uma das palavras mais fortes para o ódio encontrado na Bíblia. A palavra não se refere a um simples desagrado ou mera antipatia. Paulo está ordenando, em nome do Senhor, que abominemos o mal. Então, essa é a função do crente. Todo crente em Cristo Jesus, o amor deve ser o quê? Sincero. Nós devemos o quê? Odiar o quê? O mal. E apegarmos ao que é bom. Paulo está nos mostrando como nós devemos nos comportar aqui nesse mundo. E daí ele continua:
afeto, honra e diligência. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ou seja, nós devemos nos dedicar uns aos outros com amor, não com hipocrisia, não com inveja, não com, sabe, com a falta realmente de amor. Nós devemos nos dedicar cada vez mais, né, aos nossos irmãos em Cristo Jesus, as pessoas que também não pertencem ao nosso círculo, né, ali da igreja, mas nós devemos nos dedicar em amor a essas pessoas. Continuando, ele coloca, preferindo dar honra aos outros mais do que a si próprio. Então, Paulo fala sobre honra, ou seja, muitas vezes nós queremos, né, nos honrar, mas, na verdade, Paulo fala assim, olha, em vez de você, sabe, se honrar, de você querer se exibir, honre outra pessoa, né? Honre outra pessoa para que essa pessoa também possa crescer, né, na palavra, possa crescer no evangelho. Há certa ambiguidade nessa afirmação. Por isso, ela tem sido traduzida de várias maneiras, meus irmãos. De modo geral, é considerado que a passagem está dizendo que devemos preferir uns aos outros em honra. Não devemos buscar honra para nós mesmos, mas sim refletir ou desviar a honra para os outros. Em outras palavras, esse é um convite à humildade. A verdade básica de Paulo, contudo, é que os crentes devem ser os primeiros no estabelecimento do princípio de honra uns para com os outros. O que Paulo vem falar aqui, na realidade, é que nós devemos ser humildes, né? Que nós devemos buscar a humildade e honrar outras pessoas. Tá? Mas isso não quer dizer também que nós não devemos ser honrados, né? Muitas vezes nós somos honrados, e nós não, sabe? E nós, muitas vezes, se isso for uma coisa verdadeira da outra pessoa, nós devemos aceitar, certo? Assim como muitas vezes nós vemos pessoas sendo honradas dentro da igreja por um trabalho, por alguma coisa que fez, isso é digno, ou seja, nós devemos honrar, mas também muitas vezes vamos receber essa honraria também, nós devemos aceitar. Nunca lhes falte o zelo, né? Em outras Bíblias diz assim, no zelo não sejais remissos. E lá em outra Bíblia diz assim, não sejais preguiçosos em vossas ocupações. Lembra que eu falei para os irmãos que o Espírito Santo não nos manda preguiça, né? A preguiça não é um dom do Espírito Santo, mas o zelo sim. Nunca lhes falte o zelo. O reino de Deus, meus irmãos, não pode ser de interesse secundário para um verdadeiro crente. Devemos ser diligentes e ativos com as coisas de Deus. Ou seja, nós devemos ser zelosos com as coisas de Deus. Irmãos, vocês receberam dons, vocês estão em atividade com seus dons, então tenha zelo com ele. É isso que Paulo está falando. Nunca lhes falte o zelo, certo? Busque cada vez mais se encher do Espírito Santo, principalmente na função que você exerce, naquilo que Deus lhe deu, naquilo que você foi realmente honrado por Deus, para você ser um líder, para você ser um agente de misericórdia, para você ser um diácono, mas para você ser isso, a gente não pode ter preguiça. Nós devemos ser o quê? Zelosos. Devemos realmente fazer tudo para Deus com zelo, com vontade, certo? Eu estou vendo o irmão Hélio aqui, né? O irmão Hélio, ele é zeloso naquilo que ele faz, no dom que ele recebeu. Pode ver que o irmão está sempre lá tirando as fotos, uma mais bonita do que a outra, certo? A irmã Sueli, ela é a campeã em fotos, que eu vejo sempre. A irmã Sueli sempre está ali só nas fotos da igreja. O irmão Hélio acha a senhora muito fotogênica, minha irmã. Então, sempre eu estou vendo a irmã nas fotos. Mas o irmão Hélio é zeloso. Às vezes eu estou dando aula lá na sala pastoral, lá vai o irmão Hélio tirar uma fotinho minha, a fotinho dos alunos. Isso é zelo, né? Pelo ministério, isso é zelo, né? Pelo dom que Deus nos deu. Isso é de suma importância para cada um de nós. E é muito importante. As pessoas falam assim,
fotografia, mas isso nos enche de alegria quando a gente vê uma fotinho nossa, ou não é? Não é verdade? É uma coisa maravilhosa. E o irmão Hélio faz com zelo, faz com amor, faz com carinho, e está ali trabalhando, ministrando do dom que Deus lhe deu. Então, irmãos, quando nós recebemos nossos dons, vamos fazer ele, vamos trabalhar realmente nesse dom e fazer ele com zelo. Amém? Esperança, paciência e oração. Olha só. Os filhos de Paulo continuam. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Irmãos, o cristianismo pode ser reduzido a 3 dimensões. A primeira é a dimensão da alegria, que devemos manifestar em todo o tempo. Somos chamados a nos alegrar no quê? Na esperança. Mencionei anteriormente em nosso estudo que a tribulação está inseparavelmente ligada à esperança. Porque quando somos forçados a sofrer, o Espírito Santo usa a tribulação para lapidar nosso caráter e fazer brotar em nossa alma a virtude da esperança. Então, irmãos, alegrem-se na esperança. Como nós vimos, a esperança nossa, como crentes, é diferente da esperança do mundo. A nossa esperança, ela é uma esperança que nós temos certeza que ela vai acontecer. É a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós compartilhamos tribulação aqui nesse mundo justamente para que essa esperança fique viva nas nossas vidas. Certo? Por isso que muitas vezes temos tribulações, para que ela seja ativada, que essa esperança, né, da graça, da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja viva em nossas vidas. Paulo continua, sejam pacientes na tribulação. Né? Não importa o quanto o momento presente possa ser doloroso, ainda podemos nos alegrar, porque sabemos que a dor, o sofrimento e a tribulação que experimentamos agora não dura mais que um momento. Não importa o quanto as coisas sejam ruins nessa vida, ainda podemos ser felizes, ainda podemos nos alegrar, porque temos essa esperança, a qual jamais nos envergonhará. A segunda dimensão, agora sim, é a paciência. A segunda dimensão da vida cristã é a paciência. Aqui Paulo está escrevendo sobre paciência, a virtude de saber o quê? Esperar. De manter-se confiante nos momentos difíceis. Devemos nos lembrar da paciência de Jó, que clamou em meio à sua agonia. Lá em Jó 13,15 diz assim, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Isso é o tipo e paciência que conduz à perseverança. É a habilidade de resistir em meio às dificuldades. A cola, né, que une tanto a esperança e a paciência é essa terceira, é a perseverança na oração. A vida cristã é vida de oração, meus irmãos. Mas não simplesmente oração feita em certas horas ou determinados momentos. Devemos haver um diálogo contínuo, devemos ter um diálogo contínuo com Deus, o tempo todo. Entre nosso coração e Deus. Devemos estar sempre cônscios da presença de Deus. Descansar nele e nos comunicar com o Pai em nossos pensamentos. Então, irmãos, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Certo? Aqui, essas 3 dimensões, né, que Paulo nos mostra da vida cristã: esperança, paciência e oração. Né? Isso faz parte, né, do crente. Paulo está nos ensinando sobre esse tipo de coisa. Que o crente deve ter isso, né? Nunca faltar a esperança no nosso coração. Nunca deixarmos de ser pacientes e sempre estar perseverando na oração. Abençoando outros. Né? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Certo?
Paulo ainda está expandindo o significado de amar sem hipocrisia. Devemos ser aquele que supre as necessidades de nossos irmãos e irmãs crentes. E devemos ser conhecidos por nossa hospitalidade. Hospitalidade sempre foi e continua sendo uma importante virtude no Oriente Médio. Lá eles praticam esse tipo de hospitalidade. Ela remete no Antigo Testamento, na época em que os judeus eram escravos no Egito. Eles não tinham lugar para chamar de lar. Certo? Então, a gente vê que esse tipo de hospitalidade, né, que nos mostra hoje que nós devemos ter hospitalidade com os santos, ou seja, ter esse amor com as pessoas, né? Muitas vezes até de hospedá-los em nossas residências. Isso aí deporta ali do Antigo Testamento, né? Quando os judeus eles eram escravizados, estavam ali no Egito, certo? Eles sentiam realmente, certo, esse tipo de hostilidade. Eles não eram bem, vamos dizer, hospedados ali no Egito. Mas Deus tirou eles, levou eles para uma terra onde manava leite e mel, deu essa terra para eles, e depois Deus fala para esse povo, olha, não maltrate nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. E é isso que Paulo vem nos mostrando hoje aqui. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Os hebreus peregrinaram por décadas no deserto e ansiavam por um lugar que pudessem chamar de lar. Ou seja, Deus deu um lar para eles e depois eles falam, olha, vocês sabem como é ser maltratado, como às vezes vocês não tinham nada ali. Vocês não podem agir dessa mesma forma com as pessoas. Vocês têm que agir de uma forma diferente. Sejam hospitaleiros. O versículo 14 diz assim, abençoe aqueles que os perseguem. Olha só que dificuldade. Abençoem aqueles que os perseguem. Olha o que Paulo vai nos ensinar. Abençoem e não os amaldiçoem. Irmãos, isso não diz respeito somente ao que nos insultam ocasionalmente. Paulo foi constantemente atacado pelas pessoas, todo o seu ministério foi conduzido sob perseguição, tal como o ministério do seu Senhor Jesus Cristo. A resposta de Paulo à perseguição foi abençoar seus inimigos, não amaldiçoá-los. Abster-nos de amaldiçoar nossos inimigos não é tão difícil quanto abençoá-los e orar para que Deus lhes conceda seu favor e graça. Fazer isso é difícil, mas é isso que significa amar. Então, irmãos, olha o que Paulo está nos ensinando. Abençoem aqueles que nos perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Então, Paulo vem nos dizer claramente, aquelas pessoas que muitas vezes estão nos perseguindo, aquelas pessoas que estão nos maltratando, certo? O nosso dever como crentes é orar por eles, é pedir que Deus esteja derramando bênção sobre a vida deles. É uma situação difícil, é complicado, porque o nosso ser ainda pecaminoso, muitas vezes não permite esse tipo de coisa. Mas é o que Deus requer de nós, é o que Deus quer que nós façamos em nossas vidas. Que em vez de amaldiçoar, a gente abençoe. Que em vez da gente estar orando, Senhor, cai um raio na cabeça dele, que a gente ore ao contrário, Senhor, dê graça, dê amor, transforme esse ser num ser diferente. Essa é a vontade de Deus, que nós tratemos realmente as pessoas com amor, assim como Jesus fez. Quando Jesus estava sendo crucificado, o que ele falou? Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, certo? E é isso que vai nos reportar quando fala o Paulo que nós devemos ter entendimento das coisas de Deus. Porque é isso que Deus quer das nossas vidas, que nós sejamos pequenos cristos, né? E assim como Cristo abençoou aqueles seus algozes, que nós também façamos a mesma coisa. Verso 15, alegrem-se com os que se alegram,
chorem com os que choram. Irmão, chorar é comigo mesmo. Chorar é uma beleza, viu? Esse daí eu tenho de sobra, se os irmãos quiserem, eu posso até compartilhar com os irmãos. Minha esposa fala que eu não posso nem assistir Reclame de Manteiga, porque eu já estou chorando, né? Ou seja, eu estou uma manteiga derretida, né? Isso que ela quer dizer. Mas a palavra ela é clara. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Ou seja, quando as pessoas estão alegres, irmãos, a nossa carne, muitas vezes, o nosso ser, tem aquele, sabe, aquela pontinha de inveja, podia ser comigo, mas não é isso que Deus quer. Vamos nos alegrar com as pessoas, né? Vamos, sabe, achar gostoso as pessoas terem as coisas, as pessoas conseguirem as coisas. E, ao contrário, também, quando as pessoas estiverem tristes, estiverem chorando, certo? Nós devemos estar junto com eles. Lembra ali, quando Lázaro morreu, né? Ali, Marta e Maria, Jesus chorou com elas. Mas veja bem, Jesus chorou simplesmente porque ele sabia que tinha que estar ali se compadecendo com elas, confortando elas. E o choro, muitas vezes, né, faz esse tipo de coisa. Porque a pessoa fala, olha, ele está sentindo comigo, ele está realmente, sabe, integrado comigo. Veja só, Deus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim chorou com elas. Então, irmãos, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quando um de nós chora, todos devemos chorar. Só de eu ver essas lágrimas dessa mulher, já dá vontade de chorar. Fala a verdade, não dá vontade? Bom, para mim dá, né? Melhor nem ficar olhando muito, senão daqui a pouco eu começo a chorar. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Consideração pelas coisas boas, afeto e ambição. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Aqui é interessante, irmãos. Ter uma mesma atitude tem a ver com a afeição. Devemos ter certo tipo de afeição uns para com os outros como crentes. Não devemos reservar nosso amor para um pequeno grupo ou facção dentro da igreja. Devemos distribuir nossa afeição a todo o corpo de Cristo. Certo? Essa é a vontade do Pai, que nós tenhamos essa mesma atitude um para com os outros. Ou seja, não discriminar, entendeu? Saber realmente que quando nós fazemos parte de um corpo, no corpo de Cristo, principalmente dentro da igreja, certo? Nós devemos compartilhar com todos, certo? E não excluir um ou outro, certo? Eu sei que é difícil, mas no Ronaldo, a igreja nossa, por exemplo, tem quase 2.000 pessoas, né? Como é que eu vou ter a mesma atitude com todos, certo? Mas quando estiver passando um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, você está entendendo? Ser dessa forma. Porque às vezes é meio doloroso, principalmente assim para as pessoas, como Paulo vai falar na continuidade da carta, aqueles crentes mais fracos. Olha, o irmão Ronaldo cumprimentou fulano, mas não me cumprimentou. Certo? Existe esse pensamento das pessoas que não têm um entendimento tão profundo. Certo? Tem pessoas que falam, nossa, passei pelo pastor segundo, ele nem olhou para mim. A pessoa fica magoada. Certo? E eu sei que isso não é do pastor segundo. Se o pastor segundo vê uma pessoa, ele vai cumprimentar, mas muitas vezes a cabeça dele está em outro lugar. Certo? Mas toda vez, irmãos, que a gente puder fazer esse tipo de coisa, tenham a mesma atitude, né? Quando você tem com uma pessoa que você vai ser mais conhecido, mais amigo, do que com aquela outra pessoa. Certo? Isso vai fazer bem tanto para nós como para outra pessoa também. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Certo? Esse é outro exemplo de como devemos imitar a vida de Jesus. Ele se associou com pessoas de posição inferior. Lembra-se lá a acusação dos fariseus, dos mestres da lei, falando com os apóstolos, olha, o mestre de vocês, ele se associa com prostituta, ele se associa com cobrador de impostos, ele se associa com beberrões. Certo? O que Jesus fala? Eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para os doentes. Certo? Então, a gente vê que Jesus, né,
na sua caminhada, ele se associou às pessoas de posição inferior. Ele não foi lá se associar com os saduceus, com os mestres da lei, com os sacerdotes, não. Ele se associou justamente com as pessoas mais carentes, com as pessoas mais inferiores. E é isso que Paulo vem nos falar. Certo? Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Nós não podemos ter no nosso coração, né, se misturar apenas com pessoas, de repente, da nossa mesma, do nosso mesmo pensamento, ou da nossa mesma, do nosso mesmo posição social. Não, né? Não é isso que Deus quer das nossas vidas. Nós devemos nos associar, né, aos pequeninos, né? Olha o que Jesus fala: ai daqueles que, né, rejeitar um dos meus pequeninos. Então, nós devemos, assim como esse versículo que Paulo está nos colocando, é justamente isso, que nós devemos, como Cristo, né, como pequenos Cristo que somos, né, nos associar a pessoas inferiores. Sabedoria e opinião pessoal. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Paulo escreve que não devemos confiar exclusivamente em nosso parecer. Em última análise, irmãos, todos querem acreditar no que acreditam. Assentimos intelectualmente com qualquer conclusão que possamos comprovar. Ninguém pode pensar por nós, temos de pensar por nós mesmos, embora não devemos descansar em nossas opiniões. Paulo não está negando a realidade do pensamento e da convicção humana. Não é isso que ele está falando. Devemos pensar por nós mesmos, porque cremos no que cremos. Estamos apenas opinando, estamos lutando por uma ideia que herdamos de nossa denominação, ou trouxemos de casa ou da escola que frequentamos. A pergunta seguinte é: nossas opiniões são consistentes com o ensino da palavra de Deus? Isso que é o interessante, irmãos. A pergunta-chave é essa: nossas opiniões são consistentes com o ensino da palavra de Deus? Irmãos, numa análise final, nossas opiniões não significam nada. O que importa é a verdade como Deus a define. Somos propensos ao erro e dados à ilusão. Por isso, nunca devemos confiar meramente em nosso ponto de vista. Paulo não está dizendo aqui que nós devemos ser intelectualmente lesados, não é isso. Certo? Que nós não devemos usar o nosso intelecto. Não. Mas que nós devemos ser sábios, não aos nossos próprios olhos, né? Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, que nós devemos sempre, na última etapa, fazer um paralelo. Será que o que eu estou pensando, ela se compara com as coisas de Deus? É o mesmo pensamento de Deus? Se for o mesmo pensamento, nós estamos no caminho certo. Se não for, nós estamos no caminho errado. Certo? Então, nós nunca devemos... A nossa análise final, a nossa opinião, ela não significa realmente nada. O que importa é a verdade como Deus a define. Não retribuam a ninguém mal por mal. Irmãos, aqui a gente vê claramente o que Paulo quer dizer. Certo? Muitas vezes a nossa tendência é quando nós recebemos o mal de alguém, a gente quer retribuir a mesma moeda. Com aquele velho ditado: aqui se faz, aqui se paga. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus nos ensina. Não retribuam a ninguém. Veja bem, irmãos, a ninguém, até os nossos inimigos, o mal por mal. Certo? Nós devemos fazer ao contrário. Bondade e paz. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Irmãos, como é que os irmãos se comportam aos olhos de todos? Os irmãos agem corretamente, os irmãos agem realmente de acordo com a palavra de Deus. É isso que Paulo está nos mostrando, querendo que nós enxerguemos isso.
No versículo 18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Então ele começa ali no verso 17, olha, não retribuam a ninguém mal por mal, a ninguém. A nossa retribuição não pode ser mal, nós não podemos viver na maldade. Depois ele fala no 17b, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, certo? Nós devemos estar sempre fazendo as coisas corretas aos olhos de todos. Porque não adianta nada a gente fazer coisas erradas, tentando enganando ou tentando fazer alguma coisa superficial, que Deus está olhando, que Deus sabe de tudo que nós fazemos. E, em terceiro lugar, faça todo o possível para viver em paz com todos. Aqui em Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mas veja só o detalhe aqui no verso 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Irmãos, não se esqueçam do que nós acabamos de falar. A gente tem que andar segundo a palavra de Deus. Nós não podemos ficar em paz com pessoas, por exemplo, que aprovam o adultério, pessoas que aprovam o aborto, pessoas que aprovam coisas erradas que não condiz com a palavra de Deus. Então, nós temos que fazer o possível para viver em paz com todos, mas desde que esse todos, eles estejam junto com a palavra. Agora, nós não podemos, né, nos amoldar ao mundo para querer fazer paz com todo mundo. Não é isso que Paulo está dizendo, certo? Então, se possível, esteja em paz com todos, mas nunca deixe de levar a palavra de Deus, né, a sério. A palavra de Deus é a nossa razão de existir. É ali que vai né, o divisor de águas da nossa vida é a palavra de Deus. Se alguma pessoa está indo contra a palavra de Deus, nós não podemos nos associar a essa pessoa. E nós não podemos viver em paz com essa pessoa. É claro que nós não vamos pegar um 38 e vamos matar ela. Tá? Mas nós vamos fazer o possível para viver em paz com ela. Mas essa pessoa sabendo que nós somos contrários aos seus pensamentos. Certo? A pessoa é a favor do aborto. Certo? Você não vai, certo? Como eu falei, matar essa pessoa, porque ela é contrária à palavra de Deus. Nós vamos, sim, colocar a nossa posição de crentes e deixar ela seguir a vida dela. Certo? Mas, se possível, viver em paz com todo mundo. Martim Lutero, ele fala claramente sobre isso, irmãos. Martim Lutero descreveu a paz carnal como a que se baseia em falsidade em vez de na verdade. Uma paz que nasce da covardia em vez da coragem. Há um tipo errado de paz, e por isso é impossível viver em paz com todos os homens. Então Lutero vai falar claramente, nós não podemos ser o quê? Covardes. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós não podemos nos amoldar ao mundo. Se o mundo gosta, né? O mundo gosta realmente da prostituição, pornografia, nós não podemos, né, ser covardes e se amoldar a esse mundo. Nós devemos simplesmente dizer não. Então, com essa pessoa, nós, infelizmente, não vamos ter paz. É o que Lutero está falando, e é o que Paulo também fala. Se possível, se não for possível, cada um no seu quadrado. Sem vingança. Amados, nunca procurem vingar-se. Os irmãos já procuraram vingar-se de alguém? Os irmãos já tiveram esse pensamento de vinganças? Olá, irmãos. Fala a verdade. Irmãos, aqui o que Paulo está dizendo realmente, amados, nunca procurem vingar-se. Certo? Aqui nós vamos ver, aqui no versículo 19b, que diz assim, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então é por isso que Paulo fala claramente, olha, nunca procure vingar-se. Nós, crentes em Cristo Jesus, temos que ter esse entendimento.
de que quem vai fazer essa vingança vai ser o próprio Senhor Jesus Cristo, na hora certa e no momento certo. Nós temos um advogado, né? Nós temos uma pessoa que cuida de nós 24 horas por dia, certo? E nós não precisamos tomar essa atitude de vingança, certo? A palavra de Deus é clara: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Porque, veja bem, irmãos, se nós formos nos vingar, certo? A nossa vingança, ela é injusta. Nós não vamos saber se vingar de uma forma correta. Assim como Deus vai saber fazer isso de uma forma correta e de uma forma justa. Certo? Nós não vamos querer só se vingar, né? Nós vamos querer... Se a gente for maltratado, a gente vai querer maltratar o dobro. Deus, ele vai ter a medida correta para tomar essa atitude de vingança. Por isso que Paulo fala claramente: nunca procure vingar-se. A vingança pertence ao Senhor. Ok? Bem por mal. Nós já estamos terminando, tá, meus irmãos? Falta bem pouquinho agora. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, olha só que interessante, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Quando respondemos ao mal com o mal, expomos nossos inimigos à ira de Deus. Então, na realidade, irmãos, não devemos perguntar ao nosso inimigo por que ele está faminto ou sedento. Se alguém se enche de drogas e cai na sarjeta, não devemos perguntar como foi que ele escorregou. Nosso dever, meus irmãos, é curar suas feridas. E se ele estiver com fome e sede, dar-lhe de comer e beber, que é o ministério da misericórdia. Essa é a nossa função. Mas o nosso pensamento, quando a gente vê uma pessoa pedindo, a primeira coisa que a gente vai pensar é assim: ele vai comprar droga, ou ele vai comprar um daqueles garrotinhos de cachaça para tomar. É esse o nosso pensamento. Não adianta os irmãos falar para mim que não é, porque é. Porque meu pensamento é esse. Certo? Mas o que Deus está nos falando aqui, o que Paulo está nos ensinando, é que nós devemos, não só os nossos... Se para os nossos inimigos, Paulo está falando, olha, dê para ele de comer, dê para ele de beber. Imagina para aqueles coitados que a gente não é nosso inimigo, mas está ali numa situação de miséria. Eu aprendi uma coisa e foi com o pastor Segundo, certo? Ele falou para mim, não importa se ele vai tomar cachaça, se ele vai. O que importa é a nossa consciência. Certo? Se você entregar para ele e der para ele lá um dinheiro para ele comprar uma comida e ele for comprar cachaça, a sua consciência ela está tranquila e está limpa com Deus, porque você fez a vontade de Deus. E outra, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Se ele mentiu, querendo que ele ia comprar comida e comprou outra coisa que não era lícita, você tirou o seu peso e colocou em cima dessa pessoa. Ou seja, a ira de Deus vai ser amputada sobre essa pessoa que está agindo de má fé. Olha o que diz o verso 20b. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, qual que é a nossa função? Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dele de beber, certo? Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Irmãos, nós devemos exercer esse ministério de misericórdia. Como eu falei, esse ministério ele tem que ser amplo para todos nós crentes em Cristo Jesus. Nós não devemos ter um coração, sabe, empedrado, de ver a pessoa passando necessidade e muitas vezes não ajudá-la. Eu tenho uma coisa na minha vida. Se eu não tiver nenhum lugar perto para ajudar essa pessoa, um barzinho, que eu posso comprar um lanche, já que ele pediu comida, certo? Eu dou o dinheiro. E dou com a consciência limpa.
justamente por causa desse ensinamento de Paulo. Se a pessoa fizer alguma coisa ilícita com esse dinheiro, a responsabilidade é dele, não é mais sua, meu irmão. Não é mais sua, minha irmã. É dele. Agora, a nossa função como crentes, como conhecedores da palavra, é ajudar quem tem sede e ajudar quem tem fome. A não ser que você realmente não tenha condições. Tudo bem, Deus vai saber disso. Mas se tiver condições, ajude. Ajude as pessoas. Muitas vezes as pessoas me pedem, como eu falei, se eu estiver perto do supermercado, você gosta de comer o quê? Eu gosto, vou lá e compro e toma. Come. Então, irmãos, é isso que nós devemos fazer, ter misericórdia das pessoas. Aqui já estamos terminando, irmão, só vou falar um testemunho aqui, que vai falar sobre o que nós falamos, que é um testemunho de um dos autores, daqui eu li para poder fazer o estudo de Romanos, que é o R.S. Sproul. Presta bem atenção. Esse aqui é o R.S. Sproul falando. Quando estava no último ano do seminário, servi como pastor numa igreja de refugiados húngaros, numa cidade do Aço, no oeste da Pensilvânia. A igreja tinha menos de 100 membros. Uma senhora em nossa congregação fez algo vexatório. E fiz uma observação que ela achou ofensiva. Depois disso, ela ia à igreja pela manhã e ficava olhando para fora da janela durante meu sermão, para que todos pudessem ver que estava me ignorando. Isso me criou um problema de verdade. Fui vê-la para desculpar-me por meu comentário ofensivo. Pedi desculpas com lágrimas e supliquei perdão, mas ela não quis perdoar. Fui segunda vez e pedi perdão, mas ela novamente recusou. Durante essa missão no seminário, eu tinha que me reunir mensalmente com o meu tutor, um missionário aposentado de 84 anos, que tinha passado 50 anos na China. Durante o seu tempo na China, ele e sua esposa foram encarregados em campos de concentração por 5 anos. Fui cabisbaixo relatar a ele, meus problemas com aquela mulher implacável. Ele me disse, presta atenção, meus irmãos, foi um erro ter feito aquele comentário, mas seu maior erro foi ter se desculpado 2 vezes. Uma vez que você se desculpou sinceramente e pediu perdão, a bola passou para o outro lado. A recusa dela em perdoar foi muito pior do que a ofensa que você primeiro causou. Não se fixe nisso. As brasas vivas estão sobre a cabeça dela. Os irmãos entenderam? Certo? Muitas vezes acontece esse tipo de coisa e nós, com humildade, vamos e pedimos perdão. E a pessoa não quer saber de aceitar. Pronto, você fez a sua parte. É o que Paulo falou ali, as brasas vivas vão cair sobre a cabeça da outra pessoa. Ou seja, a responsabilidade e o peso da ira de Deus vai estar sobre ela, não mais sobre você. É a mesma coisa de estar ali, né, dando de comer ao seu inimigo, dando de beber, né, ajudando as pessoas. Você está ali ajudando, você está fazendo o ato de misericórdia. Mas se essa pessoa fizer uma coisa ilícita, pronto, você está livre. E essa brasa, certo? A ira, né, vai cair sobre a cabeça dessa outra pessoa, não mais sobre vocês. E para finalizar, não se deixe vencer pelo mal, meus irmãos, mas vençam o mal com o bem. Eis a grande estratégia de Jesus, da Igreja Apostólica e da vida cristã. Amém? Eu acho que esse é o final, exatamente. Deus abençoe, meus irmãos. Espero que essa aula tenha ajudado os irmãos a terem esse entendimento sobre os dons. Nós fazemos parte de um corpo e cada um de nós recebemos dons suficientes para poder trabalhar nesse corpo, certo?
Paulo falou claramente sobre maldade, sobre o bem, sobre o mal, e que nós devemos sempre praticar. Sabe, uma mente que eu tenho muito na minha cabeça. Eu sempre, quando vou fazer alguma coisa, eu penso assim: o que Jesus faria? Isso é uma estratégia que eu uso na minha vida para mim poder fazer da melhor maneira possível as coisas. A gente vê que Jesus Cristo, como nós vimos, ele se associou às pessoas carentes, às pessoas necessitadas. E o que tinha para dar, ele deu. Certo? Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Certo? Pedro falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levante e ande. Certo? Então, é o que nós devemos fazer também. Muitas vezes nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós podemos fazer uma oração para a pessoa. Se ela não quiser a oração, a brasa vai cair sobre a cabeça dele e vai sair da nós. Amém? Deus abençoe, que essa palavra possa